O que você está vendo aqui não é só uma modificação estética, é uma mudança completa de identidade. E tudo começa pela frente. O para-choque original deixa de ser apenas uma peça funcional e passa a ser o ponto de partida de toda a transformação. As linhas mudam, o volume muda, a presença muda. Agora existe agressividade, existe intenção no design. Cada detalhe foi construído para tirar o carro da zona de conforto e colocar ele em uma posição onde chama a atenção antes mesmo de qualquer movimento. Não é mais sobre acompanhar o fluxo, é sobre se destacar no meio dele. Elementos metálicos entram no conjunto, criando uma sensação de estrutura mais robusta. Não é só visual, é psicológico. O carro começa a transmitir peso, força, uma presença que antes simplesmente não existia. E junto disso, as luzes de neblina entram como complemento, mas não como um detalhe perdido. Elas fazem parte da composição, ajudando a preencher o espaço e dar mais profundidade ao conjunto frontal. Só que o ponto mais importante não está na estética, está na base. Mesmo com toda essa mudança visual, a estrutura original do carro continua sendo respeitada. Os encaixes seguem os pontos de fábrica. Nada foi feito de forma aleatória. Existe um cuidado técnico que garante que tudo funcione como deveria. Isso muda tudo, porque não é só sobre modificar, é sobre transformar sem destruir o que já funciona. E quando o olhar se move para a traseira, fica claro que isso não é um experimento isolado. Existe um padrão. O para-choque traseiro acompanha a mesma linguagem visual da frente. As linhas são mais definidas. O volume é mais presente. A ideia aqui não é apenas alterar. É criar continuidade. O carro precisa parecer uma peça única. E esse tipo de coerência é o que separa uma modificação comum de um projeto bem executado. Porque qualquer um pode mudar uma parte, mas manter uma identidade do começo ao fim. Isso exige visão. E é justamente essa visão que começa a aparecer com mais força quando o foco vai para as laterais. É aqui que o projeto começa a sair completamente do esperado. Essa Sportage recebeu portas verticais. E isso muda completamente a leitura do carro, porque portas não são só um detalhe, elas fazem parte da forma como o carro se apresenta para o mundo. A forma como ele abre, como ele se mostra, como ele ocupa espaço. E quando essa abertura deixa de ser lateral e passa a ser vertical, tudo muda. A percepção muda, a presença muda, a reação de quem vê muda. Mas por trás disso existe um desafio técnico que não pode ser ignorado. Não é simplesmente instalar um mecanismo e pronto, existe alinhamento. Existe peso, existe equilíbrio. As portas precisam subir de forma controlada, precisam fechar perfeitamente, precisam manter a estrutura intacta. Qualquer erro aqui não é só visual, é funcional. E é justamente por isso que a base original continua sendo respeitada. Os pontos de fixação são aproveitados. A estrutura não é comprometida. Existe adaptação, mas com controle. E isso garante algo essencial. O carro continua sendo utilizável. Não vira só um projeto de exposição. A lataria recebe ajustes sutis, nada exagerado, mas o suficiente para alterar completamente a postura do carro. Os paralamas ganham mais presença. O conjunto parece mais largo, mais firme no chão. É como se o carro tivesse sido reposicionado, como se agora ele ocupasse mais espaço, mesmo sendo o mesmo. E é exatamente esse tipo de detalhe que constrói a transformação. De verdade, não são apenas as mudanças grandes, são os ajustes que conectam tudo, que fazem o projeto deixar de parecer uma soma de peças e passar a funcionar como um sistema único. E nesse ponto, uma coisa já fica clara: isso não é mais uma simples modificação, é uma reconstrução completa de percepção. Mas ainda falta um elemento, um detalhe que não está na lateral, nem na frente, nem na traseira. Algo que exige cortar, adaptar e assumir risco. E é exatamente aí que o projeto sobe mais um nível. E esse próximo nível começa no ponto mais sensível de todo o carro: o teto. Diferente de outras partes, aqui não existe margem para erro simples. Qualquer alteração envolve estrutura, vedação, alinhamento e principalmente consequência.
Porque mexer no teto não é só adicionar um detalhe, é intervir diretamente em uma das áreas mais críticas do veículo. E mesmo assim, o projeto avança. Um teto solar é integrado à carroceria. Mas não como um acessório colocado por cima, ele passa a fazer parte do carro. A linha do teto é interrompida, redesenhada, ajustada para receber um novo elemento que precisa funcionar como se sempre estivesse ali. O processo exige corte. Exige precisão, exige controle absoluto de cada medida, porque qualquer desalinhamento compromete tudo. Entrada de água, ruídos, vibração. Tudo pode aparecer se a execução não for exata. E é justamente por isso que o resultado precisa parecer invisível. Quando bem feito, ninguém olha e pensa que foi adaptado. A impressão é outra, parece original, como se aquele carro já tivesse saído assim de fábrica. E esse é o ponto onde o projeto deixa de ser apenas visual e passa a ser estrutural. Porque agora não é só sobre aparência, é sobre integração. Com o teto solar instalado, o carro muda também por dentro. Mais luz entra, o ambiente interno se transforma, a sensação de espaço aumenta. Existe uma nova experiência ali dentro, que antes simplesmente não existia. E quando isso se soma a tudo que já foi feito, o cenário muda completamente. Frente redesenhada, traseira alinhada com a nova identidade, laterais transformadas com portas verticais. Postura mais larga, mais firme, e agora, um teto que redefine o carro por cima. Tudo começa a se conectar. E é nesse momento que o projeto deixa de parecer uma sequência de modificações e passa a funcionar como um conjunto, uma ideia única. Cada parte conversa com a outra. Nada está ali por acaso. E isso cria algo raro: coerência. Porque modificar é fácil, mas manter uma linguagem do começo ao fim, isso exige intenção. E aqui essa intenção fica clara. O carro original já não define mais o projeto. Ele virou apenas a base. O que existe agora é uma nova versão construída em cima dele. Uma releitura completa. Um carro que não depende mais da identidade que tinha antes. E isso muda tudo. Muda a forma como ele é visto. Muda a forma como ele ocupa espaço. Muda a forma como as pessoas reagem. Porque não é mais sobre o modelo, é sobre o impacto. E o impacto vem justamente dessa quebra de expectativa. Ninguém espera ver uma Sportage com esse nível de transformação, ninguém espera esse tipo de presença em um carro com essa origem. E é exatamente isso que faz o projeto funcionar. Ele surpreende. Mas não só pelo exagero. Ele surpreende porque tudo foi levado até o limite, sem perder o controle, sem virar algo desorganizado, sem parecer improvisado. Existe direção. Existe decisão em cada detalhe, e isso sustenta o projeto até o final. Porque no fim das contas, o que foi feito aqui não é só uma modificação, é uma mudança completa de identidade. Um carro que deixou de ser apenas funcional, e passou a ser visual. Deixou de ser comum, e passou a ser presença. E isso levanta uma pergunta inevitável. Até onde dá para ir quando você decide não seguir o padrão? Se você curte esse tipo de transformação, onde o carro deixa de ser só um meio de transporte e vira um projeto completo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.